Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e nesse vídeo eu estarei resolvendo a segunda edição de 2022 da Prova Paraná, aí da componente curricular de matemática, terceira série do ensino médio, tudo bem? Então vamos lá, é uma prova aí baseada praticamente em geometria euclidiana espacial, então você precisa lembrar aí das fórmulas de área e volume dos principais polígonos e dos principais sólidos geométricos, certo? Então vamos lá. Jonatas tem uma lanchonete e está investindo nas entregas em domicílio e para fechar as embalagens de entrega ele encomendou 200 unidades de adesivo circular personalizado a uma gráfica e no desenho abaixo eu tenho aí qual é o formato, né, dessa embalagem. Então vejam que é um círculo que tem diâmetro de 6 centímetros, consequentemente se nós pegarmos aqui o raio é metade do diâmetro, então o raio vai ser de 3 centímetros. E aí tá perguntando assim, ó, a gráfica contratada para produzir essa encomenda, ela cobra 3 centavos por centímetro ao quadrado do papel, né, desse papel adesivo impresso. Então tá perguntando qual que foi o valor em reais que ele vai pagar pelos 200 adesivos. Então, primeira coisa, nós precisamos da área, né? A área desse círculo aqui. Qual que vai ser a área? A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área desse círculo é π. Vejam que o enunciado fala para a gente considerar uma aproximação para π, que estamos sendo 3, e r ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, nós temos 3 vezes 3 ao quadrado. Então, nós temos 3 vezes 9, 3 vezes 9, 27 centímetros quadrados, certo? Só que lembrem que ele vai mandar fazer 200 adesivos, né? Então, a área total desses adesivos vai ser o quê? Vão ser 200 unidades vezes o valor de cada área, né, de cada círculo. Então, vezes 27. Aí, fazendo 2 vezes 27, nós encontramos 54. E como temos aqui 2 zeros, né, então eu vou acrescentar 2 zeros aqui. Então, a área total que foi utilizada foi de 5.400 centímetros quadrados. E aí, ele está perguntando o valor que foi pago, né? Então, o valor total que vai ser pago vai ser essa área total aqui, que é de 5.400, vezes o valor que foi pago. Vejam, foi pago 3 centavos, mas 0,03 é a mesma coisa que 3 centésimos, né? Então, eu vou colocar aqui em forma de fração, que aí eu já simplifico esses zeros, olha. Eu tenho 2 zeros aqui, 2 zeros dividindo, né? Então, eu posso simplificar, vai sobrar 54 vezes 3. 50 vezes 3 é 150, e 4 vezes 3 é 12. 150 mais 12, R$ 162 reais é o valor que ele vai pagar, então, por esses 200 adesivos, certo? Letra D. Para servir suco aos convidados de uma festa, serão utilizados 3 recipientes iguais. Então, vamos pular aí, já vamos direto pro desenho lá, né? Tá falando as medidas internas desse recipiente. Eu tenho aqui a altura de 40 centímetros, diâmetro de 20, né? Então, significa que o raio é 10 centímetros, porque o raio é metade do diâmetro. E está perguntando aí quantos centímetros cúbicos que a gente vai precisar para fazer 3 recipientes. Então, no final, a gente vai ter que multiplicar o volume desse cilindro aí por 3. Lembra lá que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. E lembra também, né, que nesse volume do cilindro, a base é um círculo. Então, é πr ao quadrado a área da base. πr ao quadrado a área da base, vezes a nossa altura h. Certo? Nós temos todos esses dados, então bora calcular. Então, o volume do cilindro é a área da base, que é π. Vejam que o π eu vou utilizar como 3,14. Certo? Vezes o raio ao quadrado, o raio é 10. Então, 10 ao quadrado, vezes a altura. Qual é a altura desse cilindro? 40. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o volume do cilindro é 3,14 vezes 10 ao quadrado. Opa, esqueci de resolver ele e colocar 10 ao quadrado de novo. Deixa eu apagar. Vezes 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100, vezes ainda 40. Certo? Eu vou multiplicar primeiro 3,14 por 40, porque daí o resultado é só movimentar a vírgula, né? Porque eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou fazer aqui 3,14 vezes 40, tá? Do ladinho. 0, 0 e 0. Vou acrescentar um 0 para a próxima ordem. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. E 4 vezes 3, 12. Somando todos esses valores, nós ficamos com 0, 6, 5, 2 e 1. Então, nós vamos ficar aqui com... Lembra que eu tenho 2 casas decimais, então preciso voltar aqui
duas casas, tá? Então vai ficar 125,60 e tudo isso ainda vezes 100. Então eu tenho que multiplicar por 100, então eu vou ir duas casas aí para frente, certo? Então nós vamos ficar com 12560, né, que movimentou então 12.560. Vejam, gente, que isso daqui é o volume de um cilindro, mas eu tenho que calcular isso vezes 3. Então eu tenho que fazer, né, o meu volume total vai ser esse VC que eu encontrei vezes 3. Então eu preciso fazer o quê? Esse 1.200 é 12.560, eu preciso multiplicar por 3, tá bom? Ó, coloquei duas vezes o sinal de vezes ali. Preciso multiplicar isso por 3. Então, bora lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos aqui um total de 37.680, que está expresso na letra C, que é o volume total desses 3 cilindros, certo? Número 3. Temos um cone, né? Diz que Ludmila Artesã realizou a customização de algumas luminárias. E que cada uma delas tem o formato de um cone reto. Foi revestida com um tipo de tecido e cobriu toda a superfície lateral desse cone, né? Sem sobrepor tecido. E aí uma dessas luminárias está representada na medida abaixo. Ela tem aqui a geratriz, né? Que é o nosso G, que é essa medida que vai lá do vértice lá de cima, né? Desse cone, e vem aqui até um ponto que pertence à circunferência desse círculo. E aí eu preciso então saber quantos centímetros quadrados vão ser usados desse tecido, no mínimo, para revestir uma dessas luminárias, certo? Vejam que eu quero revestir, segundo o enunciado, que cobriu toda a superfície lateral. Eu não estou falando de sobrepor aí, é de cobrir a superfície também ali da base. A gente está falando da área lateral. E a área lateral do cone, lembra lá que é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, nós temos todas essas informações, né? Então, a área lateral é igual a π, o enunciado está falando que vale 3, vezes o raio é metade do diâmetro, então metade de 24, 12, vezes a geratriz, que é 37, certo? Aqui nós vamos conseguir encontrar qual é a área necessária para revestir essa luminária. Então, 3 vezes 12, 36, e 36 vezes 37, bora lá calcular. 7 vezes 6, 42, 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. Próxima ordem, 3 vezes 6, 18, e 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, 2, aqui nós temos 13, 1, 3 e 1. Então, 1.332 aí, 1.332 centímetros quadrados é a área lateral desse cone, que vai ser a área necessária aí desse tecido. Letra B. Número 4. Fabiane, nos seus momentos de lazer, gosta de lidar com jardinagem. Para plantar um determinado tipo de flor, ela comprou um vaso na forma de cilindro, nas dimensões que estão abaixo. Então, a altura de 30, raio, metade do diâmetro, 8. E aí, nós estamos dando que o π vale 3,1. Então, ela vai cobrir a área lateral desse vaso em uma rede de juta. A área mínima de rede de juta utilizada será D. Então, eu vou cobrir a área lateral. De novo, ele está falando em área lateral. Lembra lá que a área lateral desse cilindro, imagine que eu faça um corte aqui, isso aqui vai se transformar no que se eu abrir, né? Ele se transforma em um retângulo, né? Meu desenho ficou péssimo ali, mas é só para explicar. Essa parte aqui da altura nós temos que é 30, e essa parte aqui nada mais é do que a circunferência ali da base, né? Então, a circunferência lembra que é 2πr. Ou seja, como que eu faço para calcular a área de um retângulo? Eu vou fazer essa área lateral, que é a minha altura, que é 30, vezes a minha circunferência, que é 2πr. Então, a minha área lateral vai ser dada aí por 30 vezes 2, vezes o π, que é 3,1, vezes o raio, que é 8. Então, nós temos que fazer todo esse produto aí. Então, só matemática básica, né, gente? Aqui, 30 vezes 2, eu tenho 60. 60 vezes 8, lembra do 6 vezes 8, que dá 48, só que eu vou acrescentar um zero ali, que é da dezena. E 480 ainda vezes 3,1, tá bom? Então, esse é o último cálculo aí que a gente vai fazer. 480 vezes 3,1. Estou multiplicando por 1, vai repetir o próprio número que está ali, né?
Próxima ordem que é 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, e 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Nós vamos ficar com 0, 8, 8, 4 e 1. Tem uma casa decimal, então volta uma casa. Então, resposta correta aí é 1.488 centímetros quadrados, que é a letra C, beleza? Número 5. Luciana produz sombrinhas maciças de chocolate em formato de um cone circular reto. E na figura está representado, não essas medidas. Vou usar π valendo 3, aproximação. A altura é 8. E o raio aqui, gente, vejam que o diâmetro é 1,8. Então, o raio é metade de 1,8, né? Então, esse nosso raio ali é metade de 1,8, vai ser 0,9 centímetros. E aí diz qual que é a quantidade mínima de chocolate para a Luciana produzir uma dessas sombrinhas. Então, vejam que aqui eu quero saber o quê? O volume do cone. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Substituindo essas informações, a área da base é um círculo, né? Então, é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cone é igual a 1/3 vezes o nosso π, que ele está pedindo para usar 3, vezes o raio ao quadrado, que é 0,9 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Matemática básica, eu posso simplificar esse 3, esse 1 também, né? Vai multiplicar, elemento neutro. Então, vai sobrar lá o quê? Que o volume do cone é 0,9 ao quadrado, vai dar 0,81, tá bom? Vezes 8. Então, preciso fazer esse cálculo aí de 0,81 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 0, 0, mais 6. Acrescenta aí o 6, então. E duas casas decimais, volto duas casas. Então, o volume desse cone aí é de 6,48 centímetros cúbicos, certo? Tomar cuidado ali, né, gente? Às vezes até eu acabo colocando ali sem querer que volume é centímetro cúbico, certo? E aí, centímetro ou metro cúbico, unidades cúbicas. E a área é centímetro, metro, a unidade aí do comprimento elevado ao quadrado, porque são duas dimensões, enquanto o volume são 3 dimensões. Então, aqui é a correta a letra A. Para reformar uma peça de roupa, uma costureira utilizou um retalho de 20 centímetros quadrados, certo? E desses 20 centímetros, ela tirou um triângulo, né? Que é exatamente essa medida. Então, ela tirou a área de um triângulo desse. E aí, ela está perguntando quanto que sobra desse retalho. Vejam que eu tenho 20 menos a área do triângulo. Qual que é a área desse triângulo aqui, né? A área do triângulo é nada mais do que base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é 2 vezes 4 dividido por 2, simplifica. Então, 4, certo? Então, 20 menos 4, 16 é a área desse retalho que sobrou, 16 centímetros quadrados. Tudo bem? Letra C. Temos aqui para receber um casal de golfinhos, um parque vai construir um aquário nesse formato de cilindro, né, com essas dimensões, altura 6 metros e raio de 20 metros. E aí está perguntando qual que é a quantidade mínima, né, de água em metros cúbicos, eu não estou perguntando em litros, estou perguntando em metro cúbico mesmo, para encher esse tanque. Então tem que calcular o volume do cilindro. A área da base vezes a altura, lembra que a área da base é πr ao quadrado vezes a altura, e aí o volume desse cilindro vai ser π. Vejam que ele está carregando o π nas alternativas, então eu vou considerar o π como se fosse, né, um valor ali constante, só vou carregando ele. Π vezes h, que é 6. Opa, perdão, estou calculando a área da base ainda. Peraí, João. Estou me adiantando. Π vezes r ao quadrado, então o raio é 20, então 20 ao quadrado, vezes a altura, que a altura desse cilindro é 6. Então, o volume desse cilindro é 20 ao quadrado, gente, é 20 vezes 20, que dá 400. Então, fica 400 vezes 6. 400 vezes 6, ó, 4 vezes 6, 24, só que são 24 centenas, né? Então, 2.400. 2.400 o quê? Π. Então, esse aqui é o volume desse cilindro aí que vai ser colocado água. Então, em metros cúbicos, tá bom? Unidades cúbicas. 8. Um tanque de combustível possui uma forma de uma esfera com diâmetro de 3,6. Se o diâmetro é 3,6, então o raio é metade. Qual que é a metade de 3,6? 1,8 metros.
Desprezando a espessura do tanque, a quantidade de metal necessária para construir esse tanque esférico, veja que eu quero calcular a área da esfera, né? Então, a área de uma esfera é dada aí pelo quádruplo de πr ao quadrado, tá bom? Quádruplo de πr ao quadrado. Tem uma demonstração bem legal, inclusive, para mostrar por que é o quádruplo de 4πr ao quadrado, que eu não vou mostrar agora, né? Mas é bem legal. Então, a área da esfera vai ser 4 vezes o π ele está falando que é 3, vezes o raio ao quadrado, então é 1,8 elevado ao quadrado. Então, a área da esfera é igual 4 vezes 3, 12, e 1,8 vezes 1,8, então vamos resolver lá essa continha simples aí. 8 vezes 8, 64, 8 vezes 1, 8, mais 6, 14, mais 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Então, 4, 12, foi 1, 3, 324. Só que tem duas casas decimais, né? Então, volta duas casas decimais. Então, 3,24. Então, eu tenho que fazer agora 12 vezes 3,24. Eu vou usar esse cantinho aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Então, 8, 8, 8 e 3. Isso aí? Certo? Será que não faltou nenhuma casa aí? Então, nós temos aí o valor de duas casas decimais para corrigir, né? Então, duas casas aqui. E essa área da esfera, vejam que tem até o milésimo ali, né? Então, 38,880 metros quadrados a área dessa esfera, certo? Que está expresso na letra B. Sérgio tem uma pirâmide reta de base quadrada feita com argila e irá cobrir toda a superfície da pirâmide, né? Com adesivo. Ele fala toda a superfície, não fala só a lateral. Então, tem que incluir a área da base também. E aí, está perguntando quanto de adesivo que vai precisar em metros quadrados, certo? Então, a área dessa pirâmide vai ser... vejam que eu tenho que fazer 4 vezes a área lateral, que são 4 triângulos, mais a minha área da base, certo? Quem que vai ser essa área lateral aqui? Essa área lateral nada mais é do que a área de um triângulo. E já me ajudem lá. É base vezes altura dividido por 2. Eu tenho a base desse triângulo, que é 6. E eu tenho a altura desse triângulo, olha aqui, que é 10. Então, tudo isso dividido por 2. 6 vezes 10, 60. Dividido por 2, 30. Ó, já achei a área do triângulo, que é o triângulo lateral. E a área da base, gente, nada mais é do que o quê? A área da base é um quadrado, né? Então, é lado ao quadrado. Então, é 6 vezes 6, que dá 36. Então, só vamos resolver isso agora. Então, é 4 vezes a área lateral, que é a área de um triângulo, que deu 30, mais a área da base, que é 36. 4 vezes 30, 120, mais 36. Somando esses valores, nós encontramos 156 centímetros quadrados. Vejam que é bem fácil, né, gente? Se lembrar das formulazinhas, aí é só interpretação mesmo. 10. Em seu restaurante, Laura vende um creme especial que é servido em uma taça, e nessa taça, cujo formato interno do bojo é de um cone circular reto. E esse creme é despejado até a metade. Então, nós queremos calcular a quantidade em centímetros cúbicos desse creme. Vejam que é um cone bem simples ali, né? Já tem o raio, que está aqui, e tem a altura, que é 4. Então, o volume do cone, não esquece que é 1/3 da área da base vezes a altura, e já vamos substituir direto, então. Volume do cone vai ser 1/3 da área da base. Quem que é a área da base? É π vezes r ao quadrado. Π é 3 vezes raio ao quadrado. O raio é 3, então vezes 3 ao quadrado. Tudo isso ainda vezes a nossa altura. Quem é a altura? 4. Dá para simplificar aqui esses 3, né? Então, o volume do cone vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, vezes 4, e 9 vezes 4, 36. Então, 36 centímetros cúbicos é o volume deste cone. Letra B. 11. Para fazer uma mesa, Maurício comprou um pedaço de vidro de suporte em uma vidraçaria e o formato era de retângulo e tinha altura 0,5 e 1,2. O preço do metro quadrado era R$100 e o suporte custou 20. Então, vejam que primeiro eu preciso da área desse retângulo, que é base vezes altura. E aí, a base dele, daí, as medidas são 0,5 e 1,2.
Então, temos que fazer este cálculo aí, né? Que vai dar exatamente 0,6, porque multiplicar por 0,5 é multiplicar por meio, né? Porque 0,5 é meio. Então, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Dividindo 1,2 por 2, 0,6. E aí, quanto que ele vai gastar para fazer isso, né, gente? Vai ser 0,6 vezes 100, né? Porque é R$100 aí o preço do metro quadrado. Então, se eu multiplicar isso por 100, eu vou ficar com 60. E aí, o preço que ele vai pagar por isso vai ter, então, esse 60 mais o valor do suporte, que é 20, 20 mais 60, 80. Então, a alternativa correta, alternativa correta, aqui B. Ia marcar D ali, não sei por quê. 80, letra B, tá? Próxima, observe a figura abaixo, temos um sólido, cujas bases são paralelas e são congruentes, certo? Paralelas e não congruentes, perdão. As bases aqui são para nós quadriláteros, né? E aí vejam que isso daqui não é um cilindro, né? Não tem como ser um cilindro, nem uma pirâmide, nem um prisma. Não tem como ser um cilindro porque não tem nenhuma face arredondada. Não tem como ser uma pirâmide porque as faces laterais da pirâmide são triângulos. E aqui as minhas faces laterais são quadriláteros, né, gente? Não tem como ser um prisma porque as faces laterais do prisma são paralelogramos. Isso daqui não é um paralelogramo. Paralelogramo tem as faces opostas paralelas. Aqui e aqui tudo bem. Mas essa aresta com essa aqui não são paralelas, né? Então não tem como ser prisma. Isso é um tronco, né? E é um tronco do quê? Tem como ser um tronco de cone? Não tem como ser um tronco de cone porque não tem a sua base como um círculo, né? Então não pode ser um tronco de cone. E tem como ser um tronco de pirâmide? Sim. Se nós prolongarmos aqui esse desenho, nós veremos que nós teríamos aqui então uma pirâmide, né? O tronco aí de uma pirâmide, certo? E se eu prolongar, eu vejo que eu tenho uma base para essa pirâmide e as minhas faces laterais seriam aí então triângulos, né? Que teria como uma pirâmide mesmo. 13. Um reservatório no formato de um cilindro. Como não tem o desenho, já vou fazer aqui para facilitar a interpretação de vocês. Então, formato de um cilindro. Terá toda a sua superfície interna revestida por um material emborrachado de espessura desprezível. Esse reservatório tem 2 metros de altura. Então, 2 metros de altura. E ele tem 4 metros de diâmetro. O meu desenho ficou desproporcional, né? Ele deveria ficar mais achatado, mas tudo bem. 4 metros de diâmetro. Então, se ele tem 4 metros de diâmetro, o nosso raio é metade disso, então o nosso raio é 2 metros, certo? Qual é a medida da superfície interna desse containers que será revestida, né, por esse material emborrachado? Então, veja que eu preciso da área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? A área lateral se torna um retângulo, né? De altura 2 metros, então é a altura vezes a circunferência, né? Vezes 2πr. Enquanto que a área da base aqui para nós vai ser π vezes r ao quadrado. Então, vamos lá substituir esses valores. A minha área total vai ser 2πr, então 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2, vezes ainda a altura é 2, olha, tá. Tem o 2 do diâmetro, né? O 2 da fórmula da circunferência e o 2 da altura do cilindro, tá bom? Toma cuidado ali para não confundir todas essas informações e não esquecer nenhum 2. Mais 2 vezes a área da base. A área da base é 2 vezes o π, que está falando para nós que é 3, vezes o raio ao quadrado. O raio é 2. Então, 2 ao quadrado eu vou colocar aqui. Certo? Agora é só simplificar, gente. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Mais 2 ao quadrado aqui nós temos 4. 4 vezes 3 temos 12. E 12 vezes 2, 24. Então, mais 24. 24 mais 24, 48 metros quadrados. É aí, então, a área total. Vejam que nós calculamos a área lateral e, em seguida, mais 2 vezes a área da base. Lembra que a área lateral é o valor da circunferência vezes a altura, tá bom? E a área da base é πr ao quadrado e tem que somar essas áreas aí, certo?
Número 14. Deixa eu ver se eu marquei ali. Opa, ó, não marquei. Falei e não marquei. Letra I, né? Número 14. Um joalheiro recebeu uma encomenda para fabricar 2 pares de brincos maciços de prata e cada um desses brincos possui o formato de um cone. Então, são 2 pares e é na forma de esfera. Então, serão 4 esferas. Isso é muito importante para não esquecer no final. E é um... Olá, tô pensando em esfera, é cone, né? Olá, professor. São no formato de 4 cones, né? 2 pares vão dar 4 cones. E aí, esse cone, gente, ele tem as seguintes dimensões. Ele tem um total de 3 centímetros de altura. 3 centímetros de altura. E ele tem 1 centímetro de diâmetro. Então, se ele tem 1 centímetro de diâmetro, o raio dele é meio, né? 0,5 centímetros. E aí diz assim, qual que é a medida mínima em centímetros cúbicos do volume de prata que a gente vai utilizar para produzir 2 pares? Então, 2 pares são 4 cones. Então, vamos achar o volume de um cone e depois multiplicar por 4. Então, o volume de um cone é exatamente o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área da base é π vezes r ao quadrado. Já vou colocar porque o nosso π ali, ele já está dando que é 3, né? π vezes r ao quadrado. E o nosso r ali é meio, né? Eu vou deixar na forma de fração aqui por enquanto, tá bom? Meio ao quadrado, que é do 0,5, certo? Quem não entendeu ali, presta atenção que o 0,5 é meio. Eu só vou deixar na forma de fração ali, quem sabe fica mais fácil da gente trabalhar, né? Deixar para dividir só no final. Vezes ainda a nossa altura, que é 3, a altura desse cone. Então, o volume desse um cone é... Posso simplificar esse 3 com esse 3. 1 meio ao quadrado vai ficar 1/4 vezes 3, certo? Então, o volume de um cone nada mais é do que 3/4. Só que vejam, gente, que eu preciso calcular o volume de 4 cones. Então, o volume de 4 cones é 4 vezes o volume de um cone. Então, esse volume de 4 cones é igual a 4 vezes o volume de um cone. Veja como às vezes facilita trabalhar com fração, né? 3/4, simplifica, simplifica, e vai sobrar exatamente 3 centímetros cúbicos, certo? Então, é claro, se vocês fizessem com número decimal, dá certo do mesmo jeito. Mas eu tenho preferência de trabalhar com frações, tá? Mas fica a critério de vocês. O desenho abaixo apresenta as medidas de embalagem de um papelão em formato de um cone reto, utilizada para armazenar docinhos. Qual é a quantidade de papelão necessária para a confecção dessa embalagem? Então, veja que eu vou precisar da embalagem na parte lateral e vou precisar também na parte da base, certo? Como que eu faço para achar, então, a área lateral desse cone? A área lateral é π vezes a geratriz vezes o raio. Deixa eu fazer mais melhorzinho esse R ali. Vou fazer o π de novo. Vezes o raio. Então, a minha área lateral é π, que está dando como 3. A geratriz eu não tenho, né? O raio eu tenho aqui, que é 12, vezes a geratriz. Então, o raio aqui, eu vou colocar a geratriz depois. Quem vai ser essa geratriz? Vejam que eu tenho condições tranquilas de determinar isso aqui, né, gente? Por quê? Aqui é 16, aqui é 12, isso aqui é triângulo retângulo, né? Então, teorema de Pitágoras. Vejam que isso daqui nada mais é do que 4 vezes 4, e isso daqui é 4 vezes 3. Então, ó, 3 e 4 do triângulo pitagórico, né? Então, significa que aqui no triângulo pitagórico seria 5, só que 5 vezes 4. Então, aqui tem que ser 20. Mas quem quiser aplica o teorema de Pitágoras lá, vai achar o 20 tranquilamente. Então, a geratriz é 20. Então, a minha área lateral é igual a 3 vezes 12, 36. E 36 aqui ainda eu tenho que fazer vezes 20. Então, a área lateral é igual a 36 vezes 2, 72, só que vai um zero ali no final. Então, isso é a minha área lateral, não é a resposta final. A minha área total é a área lateral mais a área da base. Então, a minha área total, a área lateral eu já achei, que é 720, mais a área da base. A área da base é igual. Quanto que vale a área da base? πr ao quadrado. Então, o π é 3, vezes o raio ao quadrado. O raio é 12, então 12 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 3 vezes 12 ao quadrado é 12 vezes 12, então 144,
E a minha área da base eu tenho que fazer o 144 vezes o 3. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E 3 vezes 1, 3, mais 4, mais... Opa! 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, 432, certo? Somando aqui, então, mais 432, certo? 700 mais 400, 1.100, 1.052. Temos 1.152, né? 1.152 centímetros quadrados. Bem tranquilo também, gente. Só prestar atenção ali que vocês, né, conseguem resolver. Quem não conseguiu entender, né, do triângulo pitagórico aqui, do 3, 4, 5, só aplicar o teorema de Pitágoras. Lá vai ficar 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Chama essa medida que vocês não conhecem aqui de x igual a x ao quadrado. Vocês vão chegar lá no final que x ao quadrado é igual a 400. E aí pega só a raiz positiva, né? Então vai ficar x igual a raiz de 400. E x é igual a 20, ó, vai dar o mesmo valor. Mas se lembrar desse macete aí do triângulo pitagórico vai mais rápido, né? Por isso que a gente sempre está falando dessas ideias para facilitar e adiantar o processo. 16. Observe a seguir a planta baixa de um apartamento, que é o apartamento de Catarina, e tem esse formato aí, né? Que é tipo um L ao contrário. Ele está perguntando a área. Gente, aqui tá muito tranquilo, ó, só dividir em duas áreas aqui, ó. Essa daqui é uma área, que vai ser um quadrado 3 por 3, que vai ficar 9. E essa parte aqui, ó, é um outro retângulo, né? Que vai ficar aí como sendo 2 vezes 7, que vai dar 14. Daí, então, a minha área total é só o somar 9 mais 14. E 9 mais 14, nós encontramos, então, o quê? 23 metros quadrados, tá bom? Teria outros jeitos de fazer também, mas eu acho que esse é o mais simples, né? Eu poderia considerar isso aqui como sendo um quadrado 7, um retângulo 7 por 5 e depois descontar um quadrado 3 por 4, também daria tranquilo, tá? 17. Luane encheu completamente com suco um copo inicialmente vazio. A superfície interna tem o formato de um cone e as medidas internas do diâmetro e da altura são apresentadas aí nessa figura, certo? Vejam que o raio aqui vai ser 5, né? Porque o diâmetro é 10 e a altura é 12. Então, quer saber a quantidade em ml. E aí o enunciado já está sendo camarada aqui com vocês, né? 1 ml é 1 centímetro cúbico. E usa π como sendo 3. Então, o volume do cone é 1/3 da área da base, que é π vezes r ao quadrado, o raio da base lá. Então, 5 ao quadrado, vezes a altura. Qual que é a altura aqui? 12, né? Então, vezes 12. 3 com 3 simplifica. Vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 12, né? 25 vezes 10 dá 250. E 5 vezes 12 dá aí o valor necessário para a gente achar o valor de 300. Certo? Tranquilo? Então, se vocês fizerem o cálculo lá, 25 vezes 12, né? Então, 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Daí mais, aqui 5 e 2. Então, vocês vão encontrar aí 300, tá? Como eu falei lá, né? Fazer 25 vezes 10 e depois 25 vezes 2. Daí dá 250 mais 50. Aí fala que isso daqui está em centímetro cúbico, né? Só que, gente, 1 centímetro cúbico é igual a uma ml. Então, dá certinho que isso é 300 ml, tá bom? Só toma cuidado que só deu o mesmo valor ali, digamos assim, né, numericamente falando, porque eu achei em centímetro cúbico, tá? Mas se eu tivesse em decímetro, em metro, eu teria que converter e lembrar dessa regrinha, tá bom? Thaís está reaproveitando garrafas de vidro para confeccionar luminárias no formato de cilindro. Com o acabamento, ela pretende cobrir a lateral de cada luminária com papel celofane. Ela pretende cobrir a lateral, tá, gente? E aí a figura abaixo apresenta uma dessas luminárias, qual que é o formato, né? E as medidas externas de sua altura e de seu raio. Então, 10 de raio e 30 de altura. E π 3,14. Então, eu preciso achar o quê? A quantidade mínima de papel em centímetros quadrados para ela cobrir a lateral. Então, a área lateral vai ser o quê? O comprimento da circunferência vezes a altura. Então, 2πr vezes a altura, certo? A área lateral vai ser 2 vezes o π, que é 3,14,
vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 30, tudo em centímetro. Então, a área lateral vai ser o quê? 10 vezes 30, nós encontramos 1 vezes 3, 3 mais 2 zeros, 300. E 300 aqui vezes 2, nós achamos 600 vezes 3,14. Então, a área lateral igual. Então, vamos fazer aqui 600 vezes 3,14. 4 vezes 0, 0, 0. E 4 vezes 6, 24. Próxima ordem vai repetir o número que está lá em cima, né? 0, 0 e 6. E vou colocar 2 zeros para a terceira ordem ali. Nós vamos ficar com 0, 0 e 3 vezes 6, 18. Somando todos esses números, a gente vai ficar com 0, 0, 4, 8, 8 e 1. E aí, pessoal, lembra o quê? Nesse caso aqui, eu quero em centímetros quadrados, né? Vejam que eu tenho duas casas decimais, eu vou voltar duas casas. Então, vai ficar 1.884, né? Em centímetros quadrados, que está representado aí pela letra C. Tá? Estamos quase se encaminhando aí já para o final, tudo bem? 19. Uma fábrica de chocolates produz bombons de diversos formatos e um desses bombons tem formato esférico e é maciço, sendo totalmente preenchido com chocolate. O desenho abaixo representa, então, um raio que é de 3 centímetros, π usa 3,14, e está perguntando a quantidade de chocolate para essa fábrica produzir 100 bombons. Então, vamos achar primeiro o volume, né? O volume aí de uma esfera só. Então, o volume é 4/3 de πr ao cubo, certo? Então, é volume igual a 4/3 vezes o π. O meu π é 3,14 vezes o raio ao cubo. O raio é 3, então eu vou deixar assim, ó, 3 vezes 3 ao quadrado. Vocês já vão entender o porquê. Porque 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao cubo, né? Então, eu vou simplificar esse 3 com esse 3. Vou colocar a resposta ali para continuar, né? Aqui. E aí, nós temos, então, que vai ficar 4 vezes 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, o volume é igual a 4 vezes 9, 36. Então, eu tenho que fazer 36 vezes 3,14. Vamos lá. 3,14 vezes 36. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Continuando, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Somando. Esqueci do 4. Minha caneta está com problema. Estou tendo que usar a borracha ali pelo aplicativo. 4 mais 0, então, 4, 10, aqui nós temos 13, e aqui nós temos 2, 11, isso? 11.304, só que eu tenho duas casas decimais para voltar aqui, né? Então, o volume é 113,04. Só que o volume total, né, é para 100 esferas. Então, é 113,04 vezes 100. Então, eu vou arrastar a vírgula duas casas para a direita. Certo? Que vai ficar 11.304 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Que é a letra I. Temos aqui agora, né, um tronco de um cone. Tem base aí com um raio 7 centímetros e aqui 4. E eu não conheço a geratriz, vou precisar dela, porque ele está pedindo qual que vai ser a área para revestir ela lateral, né? A área lateral do cone aqui vai ser π vezes a geratriz, vezes a soma do raio maior com o raio menor. Então, essa informação eu tenho, o π vale 3, e esse cara aqui eu preciso descobrir que eu não sei ainda quem é. Então, vejam, gente, que a geratriz aqui pode ser considerada como um valor de x que eu não conheço. Aqui eu sei que vale 4. E aqui quanto que vale esse pedacinho para a gente formar um triângulo retângulo? Se daqui até aqui é 7, né? E eu já tenho 4, aqui vale 3. Triângulo pitagórico, né? Então, x é igual a 5. E aí, quem não lembra disso, já usei essa ideia em exercício anterior, aplica lá o teorema de Pitágoras, que se vai encontrar x ao quadrado igual a 25, que vai dar 5. Então, a área lateral vai ser o π, que é 3, vezes a geratriz, que é 5, vezes a soma dos dois raios, que é 4 mais 7. Coloquei na ordem errada ali da fórmula, mas sabem que, né, a adição é comutativa.
Área lateral, 3 vezes 5 aqui nós temos 15. E 4 mais 7 nós temos, então, 11. Então, nossa área lateral é só fazer 15 vezes 11, que vai ficar 5, 1, 0 e 5, 1. Certo? Somando 5, 6 e 1. Então, nós temos aqui a área lateral 165 centímetros quadrados. Ele não pediu a área total, né? Ele só pediu a área da superfície lateral. Se ele pedisse a área total, teria que calcular a área da base de cima e a área da base de baixo. Não podia fazer 2 vezes a área da base, porque são bases de tamanhos diferentes, tá? Na parede de recepção de uma empresa tem uma placa de aço, né? E tem essa imagem aí com 4 paralelogramos, gente. E eu tenho que eles são iguais, né? Eu preciso da área em centímetros quadrados da parte frontal dessa placa. Então vejam que esses paralelogramos, a área do paralelogramo é a base vezes a altura, né? Porque se eu mudar ele ali e reposicionar, ele se torna um retângulo. Então, base vezes a altura. E eu conheço a área do paralelogramo aqui, né? Porque é só eu fazer o 10 da base vezes o 27 da altura. Então, a área desse paralelogramo é 270 centímetros quadrados. Mas a resposta não é 200 centímetros quadrados, porque eu tenho 4 paralelogramos. Então, a área total vai ser igual a 4 vezes o 270. Tá bom? E aí vamos praticar um pouquinho de cálculo mental aí. 4 vezes 200 4 vezes 200, 800. E 4 vezes 70 dá o que aí? 280, né? Então, somando esses dois valores, nós encontramos 1080 centímetros quadrados. Beleza? Bem tranquilo também. Número 22. Qual desses sólidos geométricos é um corpo redondo? Gente, essa questão caiu na prova do 6º ano. Um pouquinho modificada só as figuras, mas é bem parecida. Corpo redondo tem pelo menos uma face aí que vai ser arredondada, né? Que permite com que, dependendo da posição que eu coloque esse objeto no chão, ele role, né? Então, é o item 1. Para preparar enfeites, uma floricultura utiliza tamanhos de esferas de espuma. Ó, esfera. A medida da superfície da esfera maior é 1.728 centímetros quadrados. E a medida do raio é 4 centímetros a mais do que a medida do raio da esfera menor. Então, eu tenho uma esfera grande, que tem essa área que está ali, e eu tenho uma esfera menor, né? Que a medida do raio dessa esfera menor é 4 centímetros, né? Menor do que essa esfera. Então, eu sei que 1.728, né? Que é igual ao quê? A área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Tá bom? E agora, então, vamos só brincar com isso. 1.728 é igual a 4 vezes o π é 3, vezes o quê? Vezes o raio ao quadrado. E aí nós teremos 1.728. Esse 4 vezes 3 a 12, está multiplicando, passa para cá dividindo, que é igual ao r ao quadrado. Então, o nosso r ao quadrado, se a gente dividir aqui, vai dar exatamente 144, tá bom? Então, eu vou considerar a medida positiva, porque eu estou trabalhando com uma medida, né? Então, vai ficar raiz de 144, e raiz de 144 é 12. Então, 12 centímetros. Beleza? Só que a resposta não é 12, tanto é porque nem tem aqui, né? Mas vejam que está falando que eu quero achar o outro raio, né? Esse outro raio. Quem que é esse outro raio? A medida do raio é 4 centímetros a mais do que a medida do raio da esfera menor. Então, eu tenho que descontar desse 12, 4 unidades. 12 menos 4, 8. Então, a medida do raio dessa esfera procurada é de 8, que está na letra B. Tá bom? Uma indústria farmacêutica fabrica certo tipo de medicamento e esse medicamento tem comprimidos aí no formato cilíndrico. Temos aqui o diâmetro e o raio, que vai ser 3 milímetros, metade do diâmetro, e temos a altura, né? Cada cartela desse medicamento contém 8 comprimidos. Então, qual que é o volume numa cartela, né? Então, primeiro vamos calcular o volume de um, né? Então, o volume desse cilindro aí, nessas medidas, vai ser a área da base vezes a altura. Então, a área da base, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, o volume desse cilindro é o π, que é 3, vezes o raio, que é 3, ao quadrado, vezes a altura, que é 2,5. Certo? Então, o volume desse cone é 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3, 27. Então, é 27 vezes 2,5. Vamos fazer esse cálculo aqui do ladinho. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13.
2 vezes 7, 14, foi 1. E 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Mais 5, 7, 6. São uma casa decimal, né? Então, 67,5. Então, o volume de um cone, 67,5. Só que esse valor, gente, é de um cone, né? É de um cilindro. Preciso saber o volume de 8 cilindros. Então, eu tenho que fazer esse 67,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7... 8 vezes 7... Nossa, me fugiu aí o 8 vezes 7 agora. 7 vezes 7, 49. E 49 aí, 56, né? 56. 56 mais 4, 60. E 8 vezes 6, 48. Mais 6, 54. Temos uma casa decimal, então volta uma casa. Então, 540 milímetros cúbicos é o valor total que vai ter aí em uma cartela com 8 comprimidos nesse formato. Vamos lá para a penúltima questão? Carlos S. Ralheiro utilizou uma chapa retangular de 12 metros quadrados para fazer um portão e ele perfurou tirando esses 4 triângulos, né? E eu quero saber qual que é a área que vai restar. Então, a área que vai restar vai ser 12 metros quadrados menos a área que eu estou tirando. A área que eu estou tirando são 4 vezes a área desse triângulo que está aqui em cima. Então, é 4 vezes. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Base é 1,2 vezes a altura, que é 0,2. Tudo isso dividido por 2, certo? Simplificando, então, esse 4 com esse 2 vai ficar 2, vezes 1,2 vezes 0,2 vai ficar 4 e 2, 0, 0, 0. Então, vai ficar 4, 2 e 0, duas casas decimais, 0,24. E 2 vezes 0,24, 0,48. Então, eu tenho que tirar essa área, né? Que é o quádruplo ali da área desse triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, menos 0,48, certo? Então, é isso que vocês precisam fazer, que vai dar a letra E, certo? Só montar lá 12, a vírgula está aqui no final, 0,48, só completa aqui com zeros, né? E faz essa subtração. Vocês vão encontrar lá 11,52 metros quadrados, certo? Última. O prefeito de uma cidade pretende plantar grama em todo o canteiro central de uma praça. Observe na figura abaixo algumas indicações de medidas. Tem o formato de um hexágono regular. Lembra que o hexágono regular nada mais é, gente, do que o sextuplo de um triângulo equilátero, né? Veja que eu tenho 6 triângulos equiláteros. E aí, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, eu vou usar esse mecanismo de resolução. Então, para eu achar a área do meu hexágono regular, basta eu fazer 6 vezes isso. Então, 6 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a minha área do meu hexágono regular vai ser o quê? Ó, esse 6 e esse 4 dá para dividir por 2, então vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E aí, esse L ao quadrado nada mais é do que a medida do lado, né? Desse hexágono, que vai ser o lado do triângulo, se eu considerar somente. Então, é 3 vezes esse lado, que é 6 ao quadrado, vezes raiz de 3. A raiz de 3 está pedindo para considerar 1,7 no enunciado. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Esse 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 2 dá 18. Então, vai ficar 3 vezes 18 vezes 1,7. Então, 3 vezes 18, nós vamos achar 54. Aqui. E 54 vamos fazer vezes 1,7. Quase acabando, galera. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Somando 8. Aqui, 11 e 9, né? Então, é uma casa decimal. Então, 91,8 é o valor aqui em metros quadrados. Só que está pedindo para calcular, né? Que é 20 reais por metro, né? 20 reais por metro quadrado. Então, o total a ser pago vai ser 20 vezes 91,8, certo? Que daí nós vamos encontrar esse valor em reais.
Vamos lá, 91,8 vezes 20. Vai ficar 0, 0, 0. Ficar um 0 aqui. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E 2 vezes 9, 18. Somando aqui, nós temos 0, 6, 3, 8, 1. Temos uma casa decimal, então R$ 1.836 vai ser pago aí, então, para fazer o que você pede. Certo, pessoal? É a letra E. E assim a gente finaliza esse vídeo, que ficou um pouco extenso, né? Mas não tinha como poupar mais detalhes do que isso, tá? Espero que vocês tenham utilizado isso como um mecanismo de estudo e que possa ter sido útil aí para vocês, certo? Até mais, pessoal!